Seguir com a nossa reportagem, agora quem está aqui com a gente nesse horário é muito difícil, né? Mas hoje a gente conta com a presença da Maju Arruda Leite. Você está bem, Maju? Boa tarde. Tudo bom, Ana? Uma boa tarde a você, boa tarde a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Boa. Hoje, Vamos falar de transporte público, é isso? Vamos sim, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, estiveram mais cedo em Brasília para participar de uma cerimônia ao lado do presidente Lula, uma cerimônia de assinatura de contratos de financiamento do BNDES para obras de infraestrutura e mobilidade urbana aqui em São Paulo. O BNDES vai financiar 10 bilhões de reais para a execução de obras aqui no estado que integram o novo PAC. Esse financiamento a gente já falou dele, porque foi aprovado lá no ano passado, em setembro, e hoje essa cerimônia só confirmou a assinatura, então, desses contratos. Dentro desse pacote de 10 bilhões de reais, 2,5 bilhões é em relação à compra de 1.300 ônibus elétricos aqui para a cidade de São Paulo, ônibus fabricados aqui no Brasil. Quem deu essa informação, quem discursou hoje na cerimônia foi o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, e ele disse que do total de 7 milhões de passageiros que andam todos os dias de ônibus aqui da capital, 1,5 milhão de pessoas poderão andar em um ônibus elétrico com energia limpa. Vamos ouvir. Nós vamos retirar emissões no valor de 2,7 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera ao longo do período de vida útil desses ônibus. Isso significa vida para os jovens, para os idosos, qualidade de vida, conforto, e vai aumentar de forma expressiva o número de passageiros. Essa é a projeção pela qualidade do transporte que será oferecido na cidade de São Paulo. Nós estamos financiando a prefeitura e ela vai fazer a parceria com as operadoras nesse processo. Essa renovação da frota de ônibus traz mais conforto, reduz poluição aqui na cidade de São Paulo. De acordo com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, 64% do dióxido de carbono aqui da capital vem dos automóveis e metade dos ônibus. Então, esse financiamento vai ajudar aí também no meio ambiente, também na questão de economia aqui da cidade de São Paulo, porque um ônibus a diesel custa R$25 mil por mês e o elétrico R$5 mil. Ônibus com ar-condicionado, mais silencioso, com Wi-Fi. Ter ônibus elétricos significa, principalmente, a não emissão de poluentes no nosso ar, na nossa atmosfera. Lembrando que 64% da emissão de dióxido de carbono na cidade de São Paulo é proveniente dos 7 milhões de veículos. E metade disso, basicamente, são dos ônibus. Então, é de fundamental importância a substituição desses ônibus a diesel por ônibus elétricos. Ainda não há uma previsão de quando esses 1.300 ônibus estarão circulando aqui na cidade de São Paulo. A gente sabe que a prefeitura tinha uma meta para alcançar em relação a essa nova frota aqui na cidade de São Paulo. Isso não vai ser alcançado neste ano de 2024. A prefeitura ainda patina em relação à transição da frota de ônibus a diesel para ônibus elétrico. Também foi falado lá em relação às obras, ao financiamento do BNDES em obras do governo. Ao todo são 8 bilhões em obras do governo destinadas pelo BNDES. Esse dinheiro vai para o trem Intercidades, que vai conectar a cidade de São Paulo até o estado de Campinas, que vai comportar cerca de 800 passageiros. A gente lembra que o contrato de concessão já foi assinado. 3,6 bilhões serão destinados à compra de 44 trens para a linha 2 verde do metrô, obras que já estão em andamento. Vai ligar Vila Prudente até a Estação da Penha. A linha 2 verde vai ganhar mais 8 novas estações. O investimento do BNDES vai ser de R$1 bilhão nesses trens da linha 2 verde do metrô. E também, para finalizar, o apoio do governo no trecho norte do Rodoanel. Em março de 2023 foi realizado o leilão da PPP do Rodoanel Norte e a expectativa de gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos nas obras, e o financiamento do BNDES é de 1,35 bilhão nessa obra. Então, hoje o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Ricardo Nunes estiveram ao lado do presidente Lula para assinar os contratos dessas obras, desse dinheiro que será direcionado aqui ao estado de São Paulo. Volto com você.
Valeu, Maju, obrigada. Só um negócio para a gente ponderar aí, a Prefeitura então já confirmando, né, que não vai bater essa meta de ônibus elétricos aqui em São Paulo, que foi prometido. A gente já fez algumas reportagens sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes e me faz muita falta quando a gente fala nessa negociação para comprar ônibus, na negociação também para modernizar a rede elétrica de São Paulo. E eu vou explicar para o nosso ouvinte por quê, né? O ônibus, a bateria, precisa de recarga, né? E essa recarga é feita na garagem, quando o ônibus está fora de circulação, está no período de descanso dos condutores, ou durante a madrugada, né? Quando a maior parte da frota fica parada. E em São Paulo, a gente está caminhando muito lentamente para que esses ônibus elétricos entrem em operação, porque muitos já foram comprados, porque não tem como usar. Não tem como recarregar, porque a estrutura não foi preparada para isso, né? Então tem que haver uma preparação das garagens, uma adaptação para essa recarga, tem que ser feita também uma melhoria, né, na rede do bairro onde está ali aquela garagem, para que ela seja reforçada, senão ela não suporta a quantidade de ônibus que precisam ser recarregados. E a gente vive falando sobre isso, a prefeitura vai lá, eu já perdi até as contas, da última vez que a gente fez aqui o cálculo, estava em 6 bilhões de reais, o que a prefeitura já tinha fechado de contrato para comprar ônibus elétrico em São Paulo. E a gente não chegou, mas nem perto da metade do que a prefeitura quer colocar em circulação. Entrou muito mais ônibus a diesel em São Paulo no último ano em circulação do que ônibus elétrico, apesar de ter uma norma privilegiando a entrada de ônibus elétrico em circulação. E qual que é a grande dificuldade? Botar essa frota para rodar. Então, melhorar a situação das garagens e tudo mais. Então, eu sinto muita falta, quando há esse tipo de negociação, da gente falar também da modernização do sistema elétrico de São Paulo, porque senão vai ficar muito lindo no papel e pouco prático, né? Pouca realidade de eletrificação nas ruas de São Paulo.